Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Emanuele. E eu sou a professora Thaís e hoje a gente já vai para a nossa aula 12 de matemática, olha só. E para a gente começar a nossa aula, como vocês já estão acostumados, nós vamos pedir alguns materiais. Então, nós vamos explicar e depois a gente dá um tempinho para vocês pegarem, certo? Então, nós vamos usar o caderno ou as folhas, que vocês já estão fazendo as anotações, lápis de cor ou canetinha ou giz de cera, lápis de escrever e borracha. E lembram da aula que a gente Isso. fez essa linha aqui? A linha numerada? Que a gente construiu juntos? Então, quem guardou, pega lá pra gente usar pra fazer algumas Isso, ela vai dar um atividades. suporte. Se você, de repente, não tem, não fez ou não tá achando, não tem problema. Mas se tiver, ela vai ajudar na nossa aula de hoje, certo? Quem não tem, não precisa sair correndo fazer também, tá? Isso. Então, agora, uns minutinhos para vocês separarem esses materiais. E aí, deixaram tudo separadinho, tudo certinho? Então, nós vamos começar. E hoje, nós vamos ter uma convidada especial para nossa aula. Ai, que legal! Quem Aham. será? Então, olha só, ela é bem especial. Então, olhem aí na tela de vocês. É um desses animais. Tá, Quem será? nós temos ali um gato, Isso. uma galinha e uma coruja. Uhum. Quem será que vai participar da nossa aula hoje, hein? Quem será? Tem um algumas palpite? dicas. Antes de dar um palpite, eu vou dar algumas dicas. Ai, que bom. O Vamos lá. nome começa com a letra G. O G. nome do animal. Tá, G. Ó, Gato é com G. galinha, É com G também. coruja. Coruja. Ah. Não, coruja começa com a letra C. Isso, então vamos pensar. Mais uma dica. Tem bico. 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 Uhum. Aham. Tá. O gato Não tem bico. não tem bico. Galinha, Tem bico. coruja, Também tem bico. também tem bico. Mais ou menos, Mas achatada, mas tem, né? é que essa raça ela é diferentinha, mas ela tem bico sim. Mas na primeira dica, não começava com a letra G. É, não era coruja. Então agora já e dá pra agora dar um não é palpite. gato. Ah, É, então, bota ovos. gato bota ovo. Bota ovo, professora. Não- Só não se for bota lá ovo? na sua casa que o gato Ah. bota ovo. Ih, acho que eu tô meio ruim em ciência. Gato não bota ovo, não. Galinha, Galinha bota ovo? bota ovo. E a coruja? Também. Também. Mas a gente já viu nas outras dicas que a coruja não começa com a letra G e que o gato não tem bico. Isso. Então, não é a coruja E não e é o também gato. não é o gato. Quem que sobrou? A galinha. A galinha. Então, a galinha vai ser a nossa convidada de hoje. A nossa aula vai envolver a galinha de algum jeito, professora. Depois a gente vai ver. Que legal. E a galinha é um animal muito conhecido. Eu sei que até tem crianças que às vezes têm no quintal ou que já visitaram sítio, já visitaram, né? Às vezes até os vizinhos que têm galinha. E como ele é um animal tão conhecido, sabia que tem até uma parlenda em homenagem à galinha? Uma parlenda? Uma parlenda. Como que ela é? Vamos ver, talvez até vocês já conheçam. Diz assim, ó. A galinha do vizinho bota ovo amarelinho. Bota 1, bota 2, bota 3, bota 4, bota 5, bota 6, bota 7, bota 8, Pera que você tá muito rápido. bota 9 e bota 10.
É que as parlendas, elas são músicas, né? São musicadas, então são poemas musicados. Por isso que a gente pega o embalo e vai de uma vez. Será que você já aprendeu, professora Manu? Ah, vamos ver de novo? Vamos ver de novo? Então agora eu vou deixar aí na tela de vocês. Não vou ficar passando igual a gente fez antes, certo? Então vamos ver se vocês conseguem falar junto? Então vamos lá. A galinha do vizinho bota ovo amarelinho. Bota 1, bota 2, bota 3, bota 4, bota 5, bota 6, bota 7, bota 8, bota 9 e bota 10. Ui, perdeu até o ar. Perdi até o ar. Então, olha só, já conheciam? Quem não conhece, então agora já vai conhecer, porque ela é muito conhecida, essa parlenda. A dona galinha, essa aqui da nossa história, a convidada que eu mostrei a foto para vocês, ela é muito organizada, sabe, professora Manu? Ai, que bonitinha. E sempre que ela bota um ovo, ela coloca o número, porque ela gosta de ter ali os ovinhos todos organizados, numeradinhos para ela não se perder e vai que alguém pega algum ovo. Então ela deixa tudo bem organizado. Que galinha esperta. Esperta, né? Aí ela já sabe qual ovo que ela botou por primeiro, qual que veio depois. E ela fica ali cuidando. Ela é uma super mamãe, viu? Que legal. E aí, olhem aí na tela de vocês. Vamos ver os números e quantos ovos essa galinha já botou. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Porque foi o que a gente falou na parlenda, né? Sim, os ovos que ela botou. Só que acontece que a dona galinha, ela deixou tudo organizadinho, mas ela foi dar uma volta lá no sítio para ver o que estava acontecendo. E deixou os ovos lá. Isso. Normalmente, as galinhas, quando elas botam ovos, elas não saem do galinheiro, elas ficam lá chocando. Mas a nossa galinha, ela é um pouquinho diferente. E ela saiu para dar uma espiadinha lá no sítio, ver o que estava acontecendo. E quando ela voltou... Olha o que aconteceu. Alguém misturou os ovos. Uma bagunça. Os ovos rolaram e se misturaram todos. E a nossa galinha lá, a nossa dona galinha que era organizada, ficou desesperada. E agora, o que a gente pode fazer, professora? Vamos ajudar ela a arrumar esses ovos? Vamos? Então, olha só. Pra gente arrumar, olhem aí na tela de vocês. O ovo número 2, ele não rolou tanto, não misturou tanto. Então, vamos começar por ele, certo? Ah, tá bom. Então, olha lá. E agora? Tá, a gente tem que ver... Ele era o primeiro? Não começa no 2, né? Não começa no 2. Então, tá faltando um ovo antes. E depois a gente vai ter que descobrir qual ovo que vem depois. Olhem aí, vejam se vocês já têm algum palpite. Nessa situação, nós usamos alguns termos quando a gente quer saber o número que vem antes e o número que vem depois. Na matemática, isso tem um nome, sabia, professora? Ah, eu já ouvi falar. Já ouviu falar? Já ouvi falar. Aquele que vem antes é o antecessor. Isso, então tá aí escrito essa palavrinha aí na tela de vocês. E a dica é que essa palavrinha tá escrito ali no comecinho. De antes. Isso, lembra a palavrinha antes, porque é o número que vem antes. E a palavrinha e o número que vem depois é o sucessor. É o sucessor, isso mesmo. Então vamos pensar. Olhem lá na tela. Nós temos o ovo número 2. Então a gente precisa saber o ovo que vem antes e o que vem depois. Quem separou a reta, a linha numerada, pode olhar para ter uma dica. Olha aqui, onde está o número 2 e a gente consegue ver o que tem antes e o que vem depois. E aí, já tem o palpite? Já falaram aí? Eu quero ouvir, hein? Quem que falou o ovo que vem antes? É o número 1. E depois do 2, quem é que vem? O 3. O 3. Então, o antecessor do 2 é o número 1 e o sucessor do 2 é o número 3. É o número 3. Então, vamos continuar a arrumar a nossa bagunça. Certo. Então, a gente tem que descobrir o que agora? Já tá lá na ordem. O ovo 1, 2 e 3. Agora, a gente olhando ali, professora, o ovo número 9 também não fugiu tanto do lugar dele. Tá lá no finalzinho. Tá lá no final. Então, vamos organizar lá o número 9. Joia. Então, nós temos aí na tela o número 9. Então, nós precisamos saber o antecessor do 9 e o sucessor do 9.
Ah, eu vou pegar aqui a minha linha. Mas agora que vocês já sabem o que é o antecessor e o que é o sucessor, vocês vão registrar aí no caderno ou na folha das anotações. Quem tem, a professora já deu a dica, quem tem a linha numerada pode dar uma espiadinha lá e descobrir o antecessor do 9 e o sucessor do 9, certo? Lá no nosso caderno, a gente já está acostumado, coloquem a data antes. Então tá aqui, ó. Coloquem a data de hoje no caderno, aí vocês podem colocar o número 9 e o número que vem antes e o número que vem depois, que é o antecessor e o sucessor do 9, certo? A gente vai dar um tempinho para vocês fazerem essa tarefa. E aí, conseguiram registrar? Fizeram bonitinho? Agora então vamos ver se vocês conseguiram fazer certinho. Peguem lá a linha numerada, igual a professora pegou aqui, né? A linha de vocês. Isso. Pode segurar lá na pontinha. Eu vou marcar aqui o nosso número, professora. Isso, porque a primeira coisa que vocês podem fazer é localizar o número que a gente está usando, que é o número 9. A gente tem que descobrir qual que é o antecessor que vem antes. Olha aqui, antes do 8 é o... Antes do 9 é o 8, tá? É o 8. Então, o 8, ele é o antecessor do 9. E a gente também tinha que descobrir o sucessor. O sucessor é aquele que vem depois. Então, depois do 9 é o número 10. O número 10. Confiram aí na tela, veja se vocês fizeram certinho. Se não, apague e arruma para não ficar errado, certo? E aí, fizeram certinho? Beleza, então. Então, vamos voltar para nossa bagunça. Vamos lá. Que já nem tá mais tão bagunçada Já tá ficando bem bonitinho. Já tá ficando um pouco organizado. Então, nós temos ali o 1, 2, o 3. E lá no final, nós temos o 8, 9 e 8, 10. Isso. Aí, falta alguns ali do meio. Eu acho que o próximo ali, mais perto da ordem, é o ovo número 5, professora. Tá. Então, tá lá. Mas... tem um número que vem Entre o 3 e o 5 tem um número, então, né? o 5 ele também tem um antecessor que não aparece ali. Sim. E o sucessor. Certo. Então, de novo. Agora vocês vão fazer de novo essa atividade. Pode fazer embaixo da onde vocês fizeram o primeiro lá do número 9. Vocês vão pôr o número 5. E vão descobrir o antecessor e o sucessor. E a gente vai dar mais um tempinho para vocês realizarem essa atividade.
E aí, já registraram? Vamos ver então aqui na nossa linha? Peguem lá a linha, quem tá com a linha, senão acompanha aqui. Senão olha aqui na tela que vocês conseguem corrigir. Então a gente tinha que localizar o número 5. Olha aqui o 5 aqui, tá? E aí a gente tinha que descobrir, né, prof, qual que era o antecessor e depois qual que era o sucessor. Isso. Então primeiro o antecessor, que é o número 4. Então, o antecessor do 5 é o 4. 4. Isso aí. E o sucessor? E o sucessor é o que vem depois dele. Então tá aqui o 5, que vem depois é o 6. O 6. Então, olhem aí de novo rapidinho na tela para ver se vocês acertaram. Se não, apague e arruma rapidinho, certo? Então, confiram aí. Joia. Aí, vamos voltar para a bagunça. Que nem tá mais tão bagunçado. Só falta um ovo, professora, que falta ali colocar na ordem, no lugar certo. O ovo do número 7. O ovo do número 7. Mas sabia que ali ficou fácil da gente olhar, porque só tem ele e só tem um espacinho. Certo. Então, a gente sabe o lugar dele. Mas quando a gente vai encaixar o número ali no meio, a gente pode usar a palavrinha entre. Então, ali a gente pode dizer que o 7 está entre o 6 e o 8. Quer dizer, então, que ele está no meio? Está no meio. Olhem aí na tela para vocês verem ele encaixando ali, ó. Olha! Isso, então ele está no meio. A gente também usa essa palavra, né? Comumente falando. Isso. Na matemática, a gente usa mais a palavrinha entre. Mas quando a gente vai falar, a gente também usa a palavrinha meio, né? Porque está no meio entre uma coisa e outra. Então, para a gente pensar bem nessa palavrinha entre, que é também o que está no meio, a gente vai ver outros exemplos e vamos ver que vocês vão ajudar a gente. Então, olhem lá essa imagem na tela de vocês. O que é que está entre a faca e a colher? Então, o que está entre quer perguntar o que está no meio. No meio. O que é entre a colher e a faca? É o garfo. É o garfo. Então, o garfo está entre a faca e a colher, que eu também posso dizer que ele está no meio. Isso. Né? Outro exemplo. O que está entre a criança e a árvore? O que está no meio da criança e da árvore, né? O que está entre? Porque se a gente fala o que está no meio, a gente vai achar que está na barriga, né? Não é. Isso, essa palavrinha do meio, por isso que a gente tem que cuidar com ela, né? Então, vamos olhar lá. O que é que está no meio? O que é que está entre a criança e a árvore? É a porta. Isso. Agora, mais um exemplo. O que é que está entre o 4 e o 7? Ah, agora ficou um pouquinho mais difícil, professora. Mas agora tem 4 coisas, não é uma coisa que está no meio. Mas por isso mesmo, quando a gente fala o que é entre, é o que está de um elemento até o outro elemento. Pode ser 1, 2, 3, 4, vários. Isso, então, olhem lá na linha de vocês. Se a gente pegar lá o número 4, ele está bem aqui. E o número 7 está bem aqui. E o que está entre? O que está no meio deles? Ah, a gente consegue ver que é o 5 e o 6. E o 6. Então, vamos ver lá? O 5 e o 6. É a mesma coisa se eu pegar, por exemplo, professora, essa canetinha aqui, ó. Se eu falar o que está entre o azul e o rosa, são todas essas cores aqui. Sim. Né? Então, tudo que está entre um elemento e outro elemento, que seria a resposta, né? É isso que significa a palavrinha entre, ou o que está no meio, tá bom? Então, agora que a gente arrumou os ovos da dona galinha, vamos continuar a nossa aula. Legal. Ela tem uma pergunta. Vamos lá. Por que é importante saber o antecessor e o sucessor? Ele só serve para organizar os ovos da galinha? Ah, não, né? A gente usa muitas vezes esse conhecimento no nosso dia a dia. Ah, é? Talvez a gente não use sempre a palavrinha antecessor e sucessor, mas saber dessa informação é muito importante. Sim. Então, olha só. Vamos ver alguns desses exemplos dessas situações. Então, acompanhem aí na tela de vocês. Mariana, pode ler, prof. Opa, desculpa, professora. Mariana foi visitar uma amiga. Ela está na rua. Falta achar a casa 8. Veja. Então, para procurar um endereço, né, saber a localização de um endereço, de uma casa,
a gente precisa saber o antecessor e sucessor, será, professora? A gente tem que saber a sequência, né? Dos Dos números. números e o que vem antes e o que vem depois, para saber se a gente vai para frente ou para trás. Isso, né? porque ali no caso a Mariana, ela já tinha achado a rua da amiga. Ela achou a rua certa e agora precisava achar a casa. 8. Isso, então a gente vai dar um tempinho para vocês olharem aí na tela, olha só. E a Mariana tá ali, ó. Ela chegou até ali mais ou menos no meio da rua. E olha lá. Ela não tá achando. Será que ela já passou, professora, pela casa 8? Mas ela tá na frente da casa 4. Certo? Mais ou menos. Mais ou menos. E ela veio ali do comecinho, como seria a casa 1, 2, 3. Certo. Então ela tem que ir, ela não passou ainda do 8, né? Não. O 8 vem depois. E isso, nessa rua, as casas estão bem organizadinhas. Então ela tá vindo nessa direção. Ela parou mais ou menos aqui perto da casa 4. E ela tem que encontrar a casa 8. Será que ela já passou da casa 8? Acho que ainda não. Acho que ainda não, né? Então, e aí, já descobriram onde que tá a casa 8? Aponta com o dedinho. Aponta com o dedinho pra gente ver se vocês acertaram. Ah, por isso, professora, não dava para enxergar o número Ela da estava casa. escondida Tava ali na escondida. tela. Então, ali a gente viu uma sequência de números das casas. Então, a casa 8 tinha que vir logo depois da casa 7. Da casa 7. Então, a gente também pode dizer que o 8 é antecessor ou sucessor, professora? É sucessor do 7. O 8 é o sucessor do 7, porque ele vem depois. Agora uma outra situação. Tá. Para estacionar os carros, ou às vezes até as bicicletas, né, em qualquer estacionamento, às vezes as vagas são numeradas. Em condomínios, né, quem mora em apartamento sabe disso. Cada um tem o seu lugarzinho. Sim. E para isso a gente precisa saber também o que é que vem antes, o que é que vem depois, entender essa sequência. E olha só o que aconteceu nesse estacionamento, professora. Tá. Em um estacionamento, um manobrista disse: pode estacionar logo antes da vaga 7. Ok. Nós temos ali algumas vagas que já estão preenchidas, né? Já tem o carro ali. Então, nessas vagas, com certeza, ele não irá colocar o carro. Não. Então, se a gente olhar lá, as vagas que ele teria disponível para estacionar seriam a vaga 2, a vaga 3, a vaga 6 e a vaga número 8. Mas o moço falou que não pode estacionar, que tem que ser até o 7. Que tem que ser antes do 7. Antes do então, 7. eu já sei que qual vaga eu não vou poder estacionar? Não pode estacionar na 8. Na 8, porque o 8 ele vem depois do 7. Então, ali ele poderia estacionar em qualquer uma daquelas vagas. Claro que não, nas que já estão ocupadas. Não dá, né? Então, qual vaga que sobrou para ele estacionar? Sobrou a vaga 2, a vaga 3 e a vaga 6. Então, nesse caso, o nosso motorista ali do carrinho verde, ele poderia estacionar em qualquer uma dessas vagas, porque o manobrista disse o que vem antes do 7, então vale tudo o que vem antes. Agora, se o manobrista tivesse falado, estacione no antecessor do 7, que vaga que seria, professora? Ah, tá. A gente sabe que antecessor é o número que vem antes. Qual é o número que vem antes do 7? Vamos ver aqui? Ó, olha o 7 aqui. Qual é o número que vem imediatamente antes do 7? Aí só pode ser uma opção, que é a opção 6. Vamos ver lá no carrinho se ele acertou? Ah, estacionou vaga direitinho. 6. Então a gente já sabe, professora, que o que vem antes é qualquer número que esteja antes do número. O que vem antes. Isso. Agora, quando eu falo do antecessor, é o número que tá do ladinho, que seria só o vizinho dele. Coladinho. Isso, o número que tá coladinho. Legal. Certo. Então, tudo bem. Aprendemos já bastante coisa hoje. Nossa, aham. Agora tem mais uma situação. Vamos ler lá na tela? Em uma fila, cada pessoa adulta recebe um número de uma sequência para ser atendida. Se chegar mais uma pessoa, qual número ela irá receber? Então, quando a gente vai em algum lugar que a gente recebe senhas, a gente vai recebendo os papeizinhos lá com os números. Olha aí na tela de vocês, essa sequência que a gente colocou aí. Tem 4 senhas ali, né? Isso. Tem um rapaz com a senha 2, uma mãezinha com a criança com a senha 3, outro rapaz com a 4 e outro com a 5. Isso. Certo? Se chegar mais uma pessoa, ela vai pegar um papelzinho com a senha
Qual será o número que ela vai receber? Olha lá. Chegou, uma moça. Chegou. Que senha será que ela vai receber? Qual vai ser o número dessa senha? Ela tem que receber o sucessor, o que vem depois do 5. Porque o que vem antes do 5 é aquele moço que tá falando ali no telefone. Ela não vai chegar e vai pegar a senha antes dos outros, né? Porque tem uma ordem. Tem que pegar que vem depois. E aí, já falaram aí o palpite de vocês? Fala bem alto pra gente escutar. Ah, eu acho que teve gente que acertou aí, professora. Tô escutando. Eu tô escutando. Olha, Então, vamos conferir, ver se vocês acertaram? Então, quem chega depois na fila vai pegar a senha número 6, porque vem depois do 5. do 5. E se chegasse mais uma pessoa atrás daquela moça ali? Outro sucessor, o sucessor do 6, que seria O 7. Então, tá bom. E assim por diante, né? Isso, assim por diante. Ah, tem uma outra situação, professora. Aquelas pessoas estão esperando para ser atendidas. Sim. Mas, pelo jeito que a gente já observou ali na fila, alguém já foi atendido. Tá faltando o comecinho. Tá faltando o comecinho. Então, quem chegou por primeiro ali na fila? Quem chegou antes do que todos esses? Que senha que pegou? Qual senha pegou quem chegou primeiro? Olha a dica aí. Que, de repente, já até foi atendida. Olha lá, essa moça chegou antes do que todo mundo. Que senha será que ela pegou, hein? Ela pegou o antecessor do 2. O que vem antes do 2. Qual é o antecessor do 2? Olha aí na linha de vocês, não vou nem mostrar aqui. Eu tô ouvindo, acho que eles já acertaram, professora. Fala mais alto que eu não escutei. Muito Agora eu bem. ouvi. Então, Muito quem bem. chegou antes na fila pegou a senha número 1, que foi, no caso, a primeira moça que foi atendida nessa fila. Joia. Tem uma coisa pra gente lembrar ali na fila, pra prestar atenção. É verdade. Né? Nesse momento, a gente não pode sair junto um monte de gente pra rua. A gente tem que ficar em casa, né? Inclusive, em vários lugares que a gente tá indo agora, mercado, farmácia, às vezes a gente precisa de senha, né? Inclusive. Só que a gente não tá saindo junto com ninguém. Mas antes, ou quem sabe em breve, depois que tudo isso passar, a gente vai conseguir sair junto de novo. E nessa fila, a gente percebe ali que tem uma mãezinha com uma criança, eu já falei disso, né? Ela não recebe senha porque ela está acompanhando a mamãe. Por isso que ela não conta como uma senha também. Ela não vai ser atendida sozinha. Quem vai ser atendida vai ser a mamãe. Ela só está acompanhando. Isso, ali a gente não está contando as pessoas da fila, a gente está contando os atendimentos. E ela vai ser atendida ali junto com a mãe, certo? Tá bom? Ela só está junto. Então tá bom. Então vamos lá. Mais uma situaçãozinha. Olha lá. Esse é o Jorge. E o Jorge tá muito animado porque ele vai fazer aniversário. Adoro fazer aniversário. Eu também adoro fazer aniversário. Só que ele ficou pensando sobre quantos anos ele tinha no passado, quantos anos ele tem agora, quantos anos ele vai fazer. E ele também pensou nas idades das irmãs dele. Ele tem 2 irmãs. E ele ficou pensando quantos anos eu tenho, quantos anos eu tinha, quantos anos eu vou ter. E ele ficou pensando sobre isso. Vamos ajudar o Jorge? Então, olha lá. O Jorge, ele tem 6 anos. Tá vendo a idadezinha dele ali na tela? 6 anos. Tem o número 6 embaixo do Jorge. Isso. A Nina é a irmãzinha mais nova dele. Ela tem 3 anos. Certo. E a Ana é a irmã mais velha. Ela tem 10 anos. Estão vendo Certo. ali o número 10? Agora vamos pensar. Se o Jorge vai fazer aniversário, quantos anos ele vai fazer? Ele vai fazer... Se faz aniversário, a gente acrescenta, soma 1 ano, certo? Soma 1 ano? Mas será que se o Jorge já quisesse fazer 10 anos, ele podia, professora? Não pode. Tem Não que ser pode. de 1 em 1. Tem que ser de 1 em 1. Tem que seguir uma sequência. Porque o aniversário conta os anos que a gente já... E também não dá pra voltar. Também não dá pra voltar. Não dá pra Às ficar vezes mais a gente novo. até queria ficar mais novo, mas não dá. Então ali vocês vão registrar, vão ajudar o Jorge a pensar nas idades que ele e as irmãs tinham ano passado. O antecessor. O antecessor. E quantos anos eles vão Ter depois vão que fizer ter depois. aniversário. Eu vou dar um Que é o exemplo. sucessor. Então, por exemplo, lá, a Nina, ela tem 3 anos agora. 3 anos. Ó, 3 anos. Ano passado, ela tinha 1 ano a menos. Então é o antecessor. Ela tinha... 2 anos. E ano que vem? Volta pro 3. Qual que é o sucessor do 3? Vamos deixar para eles completarem, professora? Vamos deixar. Tá bem fácil.
fácil. Isso, então aí na folha de atividade de vocês vão completar a idade da Nina, do Jorge e da Ana. Quantos anos eles tinham ano passado, que é o antecessor, e quantos anos eles terão ano que vem, que é o sucessor, certo? Então nós vamos dar um tempinho para vocês realizarem essa tarefa. E aí, conseguiram ajudar o Jorge a pensar nas idades dele e das irmãs? Tá bem fácil. Tá, vamos lá corrigir então? Então, olhem lá na tela de vocês. A Nina tinha 3 anos, ano passado ela tinha 2 anos. E quantos anos ela vai fazer então? 4. 4 anos. Se a gente olhar lá na nossa linha numerada, vocês vão ver que essa 3 anos ela tem agora. Isso. Ano passado ela tinha 2, é o antecessor. E depois do aniversário ela terá 4 anos. E o Jorge? O Jorge já está aqui, no 6. Ano passado ele tinha, o antecessor é o 5.
Então, ele tinha 5 anos. Isso. E agora, depois do aniversário, o sucessor é o 7. E a Ana era mais velha. A Ana é o 10. E tá. Olha lá. 10. O ano passado, o antecessor é o 9. Então, ano passado, a Ana tinha 9 anos. E agora o sucessor? Ah, o sucessor, ele não vai aparecer nessa linha, porque o sucessor é mais do que 10. Mas vocês já sabem, porque a gente fez na aula passada. Isso, a gente já aprendeu. Então, quantos anos a Ana vai fazer depois do aniversário? 11. Ela vai ter 11. E aí, conferiram? Acertaram aí? Então, confiram. Se ficou alguma coisa errada, apaga e arruma, certo? Certo? Ah, agora é uma parte que eu gosto, professora. Ah, e o que é? É hora do nosso quiz. O quiz. Agora é a hora da gente saber se vocês prestaram atenção. Isso. Né? Porque a gente escuta tudo que vocês falam. Então, a gente tá aqui só esperando. E depois a gente vai ver as atividades que as profs de vocês vão mostrar pra gente. Com certeza. Então, olha só. Primeira perguntinha do nosso quiz. Acompanhem aí na tela de vocês. A chave abre a porta que está entre o 7 e o 9. Olha só. A chave abre a porta que está entre o 7 e o 9. Entre. Sabendo disso, qual porta pode ser aberta? Lembra que a gente falou do entre? Que também pode ser o que está Meio? no meio. Quem ainda está em dúvida, pega lá a linha de vocês e olhem lá. O que está entre o 7 e o 9? Qual porta vai ser aberta? Qual será, professora? Vamos conferir lá? Vamos lá? Vai ser a porta 8. Porque 8 está no meio, está entre o 7 e o 9. Muito bem. Agora, a segunda perguntinha do nosso quiz. Joia. Qual é o dia da semana que vem antes da terça-feira? O que vem antes da terça? Não é só o antecessor aí. Ah, olha só, não está perguntando só uma coisa, está perguntando o que vem antes. Então pode ser que seja mais do que Mais um do que dia. um. Lembra lá da aula que a gente fez das medidas do tempo, dos dias da semana lá da lagarta? Vamos relembrar? Vamos lá? Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Sábado. Aí na tela de vocês, o dia que está circulado de verde e está escrito em vermelho é a terça-feira. Isso. Então vocês vão ter que ver os dias que vem antes de terça na semana. O que vem antes de terça? Não é o antecessor que eu tô perguntando, eu tô perguntando o que vem antes. Então, vamos lá? Vamos ver? Isso. Então, um dos dias que vem antes de terça É a segunda. E também o domingo vem antes de terça. Porque a semana começa domingo, segunda, daí vem a terça-feira. Então, esses 2 dias, eles vêm antes da terça-feira. Então, tá ali marcado, olha só. Então, ali tá explicando que a gente considera o domingo e a segunda, porque os 2 vêm antes da terça. Sim. Agora a pergunta 3. Em uma brincadeira de caixas com números, Elisa escolheu a caixa com o número antecessor do 10. Qual foi a caixa escolhida? Então, em uma brincadeira de caixas com números, Elisa escolheu a caixa com o número antecessor do 10. Qual foi a caixa escolhida? Então, ela tinha direito de escolher uma caixa. Ela escolheu o antecessor do 10. Olhem lá. Qual é o número da caixa que vem antes do 10? Olhem bem. Procure o 10 lá na telinha de vocês. Localiza. Isso. Que se vocês quiserem usar a linha também, como vocês já estavam acostumados, também pode usar a linha numerada. Joia. Então, localizou o 10, veja o que vem antes. Qual que é o antecessor? O que vem imediatamente antes do 10. Qual é? Vamos conferir lá, professora? Vamos ver. É o número 9. É aquela caixa. Agora, se a pergunta, em vez de dizer o antecessor do 10, fosse o que vem antes do 10, seriam todas as outras caixas. Todas as outras caixas, certo? Certo. Ah, agora nós temos uma perguntinha muito legal, que é uma charada. Adoro charadas. Vamos ver? O que é que tem bem no meio do ovo? Ovo.
Vamos pensar lá. Lembram lá do começo da nossa história que nós começamos com um ovo da dona galinha. Então agora estamos finalizando a nossa aula com ovo também. Então ali eu tenho a imagem de um ovo. Um ovo. O que será que tem no meio do ovo? Bem no meio. Vão falando o palpite de vocês. Quando a gente quebra o ovo, olha lá. Sai o ovo, o que tem dentro do ovo lá, a gema, a clara. Isso, né? Tem a casquinha ali por fora, daí dentro tem a gema, tem a clara. Ali um ovo frito, né? Isso. E aí, o que será que a gente tem bem no meio do ovo? Bem no meio, ó. Olha, professora, como palpite, eu diria que seria a gema, que é aquela parte amarelinha. Mas será que ela fica bem no meio? Será? Olha só, esse também é um palpite bom, hein? Não tá errado, mas como é uma charadinha, sempre tem uma pegadinha junto. Olha lá a palavrinha ovo. O que será que tem bem no meio do ovo? Ai, olha lá. Vamos ver? É a letra V. Se a gente escrever ovo, só tem 3 letrinhas que vocês estão vendo aí. E a letrinha V está bem no meio, está entre um O e o outro O. Então, fica aí. Depois vocês podem brincar com os colegas, com a tia, com a avó, com alguém que mora aí com vocês. Fazer essa pegadinha. Charada. Isso. Então, a nossa aula hoje, né, professora? Fica por aqui. Fica por aqui. Foi muito legal passar esse tempo com vocês. Espero que vocês Treinem tenham gostado. a parlenda aí, brinquem com a parlenda aí na frente do espelho, da galinha do vizinho que bota uva amarelinho. Bota 1, bota 2, bota 3, bota 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu até perdi o fôlego, né? Então brinquem aí com a parlenda de vocês, falem pro cachorro, pro gato, pra quem estiver perto, né? Pra gente treinar bastante, que é muito legal. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!